Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Direito Administrativo. Neste módulo 3, dedicado à administração pública, estudaremos a aula 12, cujo tema é a organização da administração pública, com destaque para a administração direta e a administração indireta. Esse assunto é fundamental para compreendermos como o Estado se estrutura para desempenhar suas funções e atender às necessidades da coletividade. Na aula anterior, estudamos os princípios norteadores da administração pública e vimos que toda atuação administrativa deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora, veremos como a administração pública se organiza internamente para exercer suas atribuições e executar as atividades necessárias à realização do interesse público. A administração pública representa o conjunto de órgãos, entidades e agentes responsáveis pelo exercício da função administrativa. Entretanto, para que essa função seja desempenhada de forma eficiente, o Estado necessita organizar sua estrutura administrativa. Essa organização é realizada por meio da divisão da administração pública em administração direta e administração indireta. A administração direta corresponde ao conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas responsáveis pela organização do Estado. Em outras palavras, a administração direta é formada pelos órgãos pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Esses entes federativos possuem personalidade jurídica própria e são considerados pessoas jurídicas de direito público interno. Eles exercem suas funções por intermédio de diversos órgãos que compõem suas estruturas administrativas. Na esfera federal, por exemplo, fazem parte da administração direta os ministérios, as secretarias, a Presidência da República e os demais órgãos vinculados diretamente à União. Nos estados, integram a administração direta as secretarias estaduais e os órgãos pertencentes ao governo estadual. Nos municípios, fazem parte da administração direta as secretarias municipais e demais órgãos subordinados à prefeitura. É importante destacar que os órgãos da administração direta não possuem personalidade jurídica própria. Eles são simples centros de competência criados para facilitar a distribuição das funções administrativas. Por exemplo, o Ministério da Saúde não possui personalidade jurídica própria. Quem possui personalidade jurídica é a União. O Ministério é apenas um órgão integrante da estrutura administrativa federal. A criação dos órgãos públicos decorre do fenômeno da desconcentração administrativa. A desconcentração consiste na distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica, visando proporcionar maior eficiência e especialização das atividades administrativas. Assim, a administração direta é composta pelas pessoas políticas e pelos órgãos que integram suas estruturas. Entretanto, em determinadas situações, o Estado entende que certas atividades podem ser desempenhadas de maneira mais eficiente por entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Surge, então, a administração indireta. A administração indireta corresponde ao conjunto de entidades criadas pelo Estado para desempenhar determinadas atividades administrativas de forma descentralizada. Essas entidades possuem personalidade jurídica própria, patrimônio próprio e capacidade para adquirir direitos e contrair obrigações em nome próprio. A Constituição Federal e a legislação administrativa estabelecem que a administração indireta é composta por 4 espécies de entidades: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para desempenhar atividades típicas do Estado. Possuem patrimônio próprio e autonomia administrativa, embora estejam sujeitas ao controle da entidade que as criou. Exemplos de autarquias são o Instituto Nacional do Seguro Social, conhecido como INSS, e o Banco Central do Brasil. As fundações públicas são entidades criadas pelo Estado para desempenhar atividades de interesse social, especialmente nas áreas de educação, cultura, pesquisa e assistência social. Dependendo do regime jurídico adotado, as fundações públicas podem possuir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado criadas pelo Estado para explorar atividades econômicas ou prestar serviços públicos. Seu capital é integralmente público.
Como exemplo de empresa pública, podemos citar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a Caixa Econômica Federal. Já as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de sociedade anônima. Nessas entidades, o capital é formado pela participação do Estado e de particulares, sendo que o controle acionário permanece com o poder público. Exemplos de sociedades de economia mista são o Banco do Brasil e a Petrobras. A criação da administração indireta decorre do fenômeno da descentralização administrativa. A descentralização consiste na transferência da execução de determinadas atividades para pessoas jurídicas distintas daquela que originalmente possuía a competência. Enquanto a desconcentração ocorre dentro da mesma pessoa jurídica, a descentralização envolve a atuação de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. É importante destacar que a descentralização não elimina o controle exercido pela entidade política que criou a entidade descentralizada. Existe uma relação de supervisão e controle finalístico, conhecida como tutela administrativa ou supervisão ministerial. Entretanto, não existe hierarquia entre a administração direta e as entidades da administração indireta. As entidades descentralizadas possuem autonomia administrativa, embora permaneçam vinculadas à pessoa política responsável por sua criação. Outro aspecto importante é que tanto a administração direta quanto a administração indireta estão submetidas aos princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Assim, todas as entidades e órgãos da administração pública devem observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, tanto a administração direta quanto a administração indireta estão sujeitas aos mecanismos de controle exercidos pelos tribunais de contas, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pela própria sociedade. A organização administrativa busca assegurar maior eficiência na prestação dos serviços públicos e na execução das atividades estatais. A existência de diferentes órgãos e entidades permite maior especialização, divisão de tarefas e racionalização da atuação administrativa. Por exemplo, a União poderia concentrar todas as atividades relacionadas à Previdência Social em um único ministério. Entretanto, optou-se pela criação do INSS, uma autarquia especializada, justamente para proporcionar maior eficiência e especialização na execução dessas atividades. Da mesma forma, a exploração de determinadas atividades econômicas foi atribuída a empresas públicas e sociedades de economia mista, permitindo maior flexibilidade administrativa e maior capacidade de atuação no mercado. A distinção entre a administração direta e a administração indireta é extremamente importante para o estudo do direito administrativo e constitui um dos temas mais cobrados em concursos públicos. Em termos gerais, a administração direta corresponde aos próprios entes federativos e aos órgãos que integram suas estruturas internas. Já a administração indireta é composta por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, criadas para desempenhar determinadas atividades administrativas de forma descentralizada. Portanto, podemos concluir que a organização da administração pública é estruturada em administração direta e administração indireta. A administração direta é formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como pelos órgãos que integram suas estruturas. Já a administração indireta é composta por entidades criadas pelo Estado para desempenhar atividades específicas de forma descentralizada, sendo constituída por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Essa organização busca promover maior eficiência, especialização e racionalidade na atuação estatal, sempre em conformidade com os princípios constitucionais que regem a administração pública. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre administração pública, analisando os conceitos de centralização e descentralização administrativa e sua importância para a organização do Estado. Até a próxima!